O tema do inferno está na Bíblia? Absolutamente. A realidade do inferno é o que você aprendeu? Provavelmente não. Os ensinamentos sobre o inferno trouxeram medo e pavor ao mundo cristão durante centenas e centenas de anos. Alguns dos sermões mais brutais foram pregados sobre este assunto, tentando assustar as pessoas para a igreja, em vez de atraí-las com o amor de Jesus. A imagem de um Deus furioso apenas esperando que estraguemos tudo para que Ele possa nos jogar na fornalha e nos atormentar. Para todo sempre foi pregada e, ao fazê-lo, deturpou completamente o caráter do nosso amoroso Deus no céu. Na realidade, o ensino bíblico sobre o inferno é completamente justo e misericordioso. Aqui estão 5 fatos sobre o inferno que você provavelmente não sabia. O primeiro fato é que o tormento eterno e o sofrimento sem fim, em dor perpétua, estão em total desacordo com o caráter de Deus. O que tem sido pregado em incontáveis púlpitos sobre o tema do inferno e do sofrimento é tão diabólico que a maioria de nós nem consegue acreditar. Que maneira terrível de tentar fazer com que as pessoas conheçam a Deus. É melhor se juntar à nossa igreja ou Deus irá atormentá-lo para todo sempre. Se o diabo quisesse manchar o caráter de Deus e destruir a crença no seu amor e justiça, ele distorceria doutrinas como esta para causar pesadelos às crianças e fazer os adultos pensarem que Deus é um monstro. E mesmo que ainda acreditassem, só acreditariam por medo e não por amor. Não há ginástica mental que possa conciliar a imagem de um Deus de amor, misericórdia, santidade e justiça com uma teoria que ataca todos esses atributos divinos. Satanás quer pintar Deus como um monstro sádico que queima infinitamente aqueles que não o seguem em uma miséria agonizante e sem fim. Mas os fatos são que Deus nunca faria nada injusto ou impiedoso. Aqui está o que a Bíblia diz sobre o caráter de Deus. 1 João 4,8, Deus é amor. Êxodo 34,5, 7 diz que Deus é misericordioso, gracioso e perdoador. Ezequiel 33,11 diz, tão certo como eu vivo, diz o soberano Senhor, não tenho prazer na morte dos ímpios. A ideia do sofrimento eterno também insinua que Deus não é poderoso o suficiente para destruir completamente o pecado. Também infere que os pecadores são imortais e não podem morrer, o que não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia afirma que somente Deus é imortal e os salvos obterão a imortalidade na segunda vinda de Jesus. A verdade é que Deus é um Deus amoroso, gentil, misericordioso e justo que nunca queimaria pessoas por bilhões e bilhões de anos por 75 anos de pecados. O segundo fato sobre o inferno é que ele não está queimando neste momento. Jesus ensinou claramente que o pecador vai para o inferno não como espírito, mas com seu corpo. Mateus 5,30 diz, se a tua mão direita te faz pecar, corta-a e lança-a fora. É melhor você perder uma parte do seu corpo do que ir todo o seu corpo para o inferno. Como estudamos no vídeo sobre a morte, a Bíblia ensina que o corpo de uma pessoa está na sepultura e lá permanecerá até a ressurreição. Então a realidade é que o inferno não está queimando agora. Isso é o que o próprio Jesus diz. Pedro concorda, segundo de Pedro 2,9. O Senhor sabe livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do julgamento para serem punidos. O livro de Jó na Bíblia também concorda. Jó 21:29, 30, você não sabe. Os ímpios estão reservados para o dia da condenação. Eles serão libertados no dia da ira. A verdade é que o inferno ainda não aconteceu e a justiça exige que o inferno não esteja a arder agora. Se os ímpios morrerem e forem imediatamente para o inferno, a acusação de injustiça para com Deus é verdadeira. Não é justo que alguém como Caim na Bíblia, que matou o seu irmão Abel, queime durante 6.000 anos a mais do que o líder do terceiro Reich, que é responsável pela morte de milhões. Ele recebe uma sentença de 6.000 anos mais leve que Tim. Onde está a justiça nisso? O inferno não pode estar queimando agora. O terceiro fato é que os ímpios serão destruídos e não viverão para sempre. Uma das melhores coisas sobre o céu é que não precisaremos mais nos preocupar em sermos feridos. Não haverá mais roubos, assassinatos, genocídio, racismo, trapaça, abuso sexual,
Toda a humanidade que escolheu esse caminho e não se arrependeu de seus pecados será destruída. E isso é bom porque o céu não seria melhor do que nós o teríamos agora se tivéssemos que continuar nos preocupando com o mal. A Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Não a vida eterna em tortura sem fim. Tiago 1,15 diz claramente: o pecado, quando consumado, gera a morte. Você pode dizer, bem, J. May, esses textos referem-se ao corpo, mas a alma do homem não pode ser destruída. Boa pergunta. Vamos fazer esta pergunta a Jesus e ver o que ele diz. Mateus 10:28. Temei aquele que é capaz de destruir no inferno a alma e o corpo. O que significa medo na Bíblia é respeito ou honra. Mas não significa que precisamos ter medo de Deus. O ponto aqui é forte. A alma também é destruída no inferno. Ou criatura viva, a Bíblia deixa claro que os resultados de escolhas pecaminosas que ferem outros resultam em morte. Como Salomão disse em Provérbios 24:20, a vela dos ímpios se apagará. O quarto fato sobre o inferno é que fogo eterno não significa fogo eterno. Deixe-me explicar. Em Mateus 25:41, Jesus descreve a morte dos ímpios e diz que eles vão para o fogo eterno. Ok, parece que o inferno dura para sempre, certo? Estávamos errados esse tempo todo? Afinal, os pregadores do fogo do inferno e da condenação estão certos? Vamos deixar a Bíblia explicar. Segundo de Pedro 2,6, transformando as cidades de Sodoma e Gomorra em cinzas. Condenou-as à destruição, tornando-as um exemplo para aqueles que depois viveriam ímpios. Ok, então temos um exemplo dessas duas cidades ímpias em relação à destruição dos ímpios no final. Vamos ver o que mais a Bíblia diz. Judas 7, Sodoma e Gomorra são apresentadas como exemplo, sofrendo a vingança do fogo eterno. Ok, então vemos as palavras exatas de Jesus novamente, mas com um pouco mais de clareza sobre o que ele quis dizer. Sodoma e Gomorra já experimentaram esse fogo eterno. Agora sabemos do que Jesus estava falando. As cidades de Sodoma e Gomorra ainda estão em chamas hoje? A resposta é fácil, claro que não. O fogo apagou-se há alguns milhares de anos. Lamentações 4:6 nos dá ainda mais clareza sobre o que Jesus quis dizer quando disse fogo eterno. Jeremias, o autor do livro de Lamentações, nos diz que de Sodoma foi derrubada no momento. O que é eterno é o resultado do fogo do inferno. O seu tormento não é eterno, mas a sua destruição é eterna. Não podemos confundir castigo eterno com castigo eterno. Hebreus 5:9 ensina sobre a salvação eterna, mas não sobre um processo contínuo de salvação sem fim. Hebreus 6:2 ensina sobre o julgamento eterno, mas não sobre um processo de julgamento sem fim. Hebreus 9:12 ensina sobre a redenção eterna, mas não sobre um processo contínuo de redenção sem fim. Segundo de Tessalonicenses 1:9 ensina sobre a destruição eterna, mas não sobre um processo de destruição sem fim. Mateus 25:46 ensina sobre o resultado final da punição eterna, não sobre um processo contínuo de punição eterna. Não podemos confundir o processo com o produto. As palavras eterno ou eterno referem-se ao resultado, não ao processo. O quinto fato sobre o inferno é que para sempre não pode significar para sempre. Em Apocalipse 20:10 descreve a morte do diabo sendo atormentado dia e noite para todo o sempre. Ok, parece que o inferno dura para sempre olhando para este versículo. Como pode ficar mais claro, certo? Bem, vamos dar uma olhada na palavra para sempre. Como podemos usá-lo? Se alguém nos dá um presente que tem muito significado, podemos dizer, vou guardá-lo para sempre. Posso realmente valorizá-lo para sempre? Não, mas vou valorizá-lo enquanto estiver vivo ou enquanto puder. Um marido pode dizer à esposa, amarei você para sempre. O que ele quer dizer é que amará enquanto puder, enquanto estiver vivo. É exatamente assim que a palavra para sempre é usada na Bíblia. Vejamos alguns exemplos. Êxodo 21:6 descreve o costume seguido se um homem estiver disposto a ser servo de outro homem pelo resto de sua vida. Seu senhor furará sua orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Mas quanto tempo é para sempre neste caso?
Outra tradução diz para o resto da vida. Significa enquanto ele puder servi-lo ou enquanto ele viver. Samuel é outro grande exemplo do que a Bíblia quer dizer quando diz para sempre. Sua mãe o dedicou ao Senhor porque havia prometido que se ela tivesse um filho, ele serviria a Deus no templo para sempre. A Bíblia explica o que isso significa. 1 Samuel 1:22, enquanto ele viver, será entregue ao Senhor. Para sempre significava enquanto ele vivesse. Na Bíblia, a palavra para sempre é usada pelo menos 56 vezes para coisas que já chegaram ao fim. Quando se trata da destruição dos ímpios no inferno, a destruição que é descrita como eterna durará até que não haja mais nada para destruir e então terminará. Este pode ser um tema difícil de estudar, mas estou feliz que Deus tenha dado tanta clareza para que possamos continuar a ter confiança nas Escrituras que o descrevem, como um Deus amoroso, misericordioso e justo. A destruição dos ímpios com o fogo do inferno é a coisa mais justa que Deus poderia fazer. Aqueles que escolheram uma vida de destruição e egoísmo através de ferir outras pessoas não seriam felizes no céu. No final, Deus dá a todos a escolha de quem seguirão. Minha esperança é que você escolha seguir Jesus Cristo e viva a sua vida como um reflexo de sua vida. Tenho plena confiança em Deus de que Ele é quem diz ser justo, misericordioso, fiel, longânimo e amoroso. Quando chegar o fim, Deus, em sua misericórdia, fará do céu um lugar seguro para você e para mim, removendo a presença do pecado de nossa existência. A destruição do pecado é completamente necessária para a paz e a alegria do céu. Você pode ter paz sabendo que o inferno não está queimando agora, mas quando isso acontecer, será misericordioso e rápido. Então teremos uma eternidade no céu sem medo de nos machucarmos novamente. E essa é a verdade sobre o inferno. Sou Jamie Alton com 832.